Drone de Vene Casagrande, o zagueiro Léo não faz mais parte do elenco do Vasco. O Cruz Maltino acertou a venda do jogador para o Atlético Paranaense. Me conta mais detalhes, Vene Casagrande. Pois é, o acerto foi feito exatamente hoje. É o Léo Pelé, né, gente? Isso. É que ele não gosta que chame de Pelé, mas às vezes a gente fica... Temos que respeitar, mas para o torcedor identificá-lo, a gente eventualmente acaba mencionando que é o Léo Pelé. Ele está de saída do Vasco da Gama. Nessa quinta-feira, o Vasco e o Atlético Paranaense chegaram no acordo verbal, começaram as trocas de documentos para que a operação seja finalizada. Lembrando que essa operação não vai envolver um outro atleta, porque o Vasco chegou a demonstrar interesse no Coelho, atacante do Atlético Paranaense, mas não vai envolver outro atleta e o Vasco vai receber 2,2 milhões de dólares por essa ida do Léo Pelé para o Atlético Paranaense. Eu, particularmente, considero uma boa venda do Vasco da Gama. É um bom jogador, mas ele não tinha mais clima aqui no Vasco. Acho que a relação com a torcida, a gente teve até um episódio lamentável de um humorista brincando no dia do aniversário do Vasco da Gama, fazendo brincadeira com o próprio Léo Pelé, com a torcida, enfim. Acho que não tinha mais clima. Acho que vai ser bom para ele reconquistar a confiança e bom também para o Vasco da Gama, que vai receber uma boa quantia por esse jogador. E o Vasco está liberando outros jogadores também, já aproveitando o drone. Figueiredo, lembra dele? Que atuou pelo Curitiba. Ah, que ganha de você lá no futebol? Ele mesmo, um abraço. Exatamente. Ele continua ganhando você? Não, eu tenho tempo que eu não jogo com ele, mas eu sei que ele anda lá por Icaraí, que me avisaram. Mas ele o que tem o Figueiredo? Ele jogou pelo Curitiba nessa temporada, ele está sendo emprestado novamente para o América Mineiro, já realizou até exame lá no Coelho para poder assinar esse contrato de empréstimo. E o Cauã Barros também está indo para o América Mineiro. Então, o Vasco fechando a saída desses dois atletas que, pelo visto, não estavam nos planos para a comissão técnica em 2025. Vamos relembrar aí nos teus drones, Vene Casagrande. Então, o Figueiredo sendo emprestado novamente. Cauã Barros sendo emprestado. Novamente, porque ele estava no Amazonas. Sim. O Léo Pelé, o Léo indo para o Atlético Paranaense. Aí é venda, né? Definitivo. E aí, quem que chegou, que você já trouxe, aquele zagueiro do Juventude? O zagueiro Lucas Freitas, que é um bom zagueiro. Eu acho que ele é uma boa aposta do Vasco da Gama. Eu acho que ele vai agregar bastante, um jogador que tem muita qualidade. Só, né? O Vasco está querendo também o Lucas Oliveira, que é um outro zagueiro que pertence ao Cruzeiro. E aí o Vasco está negociando com o Cruzeiro por quê? Quer fazer o seguinte, quer pegar o jogador de graça, entre aspas, sem pagar pela transferência, mas fazendo parceria na divisão dos direitos econômicos. Acho que está certo o Vasco tentar isso. Acho que está certo. Só? Teve mais um volante aí. Também. A principal contratação, por enquanto. O Tietê também. É o Tietê. Muito elogiado. Obrigado por me lembrar. O Tietê, a Fernanda estava ali. E conversei com o Felipe, com o Mauro Galvão, no evento no Pipi, que elogiaram muito o Tietê, Fernanda. Claro! Vai fazer o quê, gente? Aí tava me irritando lá no prêmio, tava o Dieguinho, futebolaço, os vascaínos lá, tudo animado. Tietê vem do Vasco. É, grande contratação. O Tietê, por onde passou, foi campeão, o cara tem um currículo, Palmeiras, Atlético Mineiro, e pô, tava bem no Botafogo, né? Tava bem. Vai cair bem no Vasco, um volante com mais velocidade, com mais agilidade ali na saída de bola, que o Vasco tá com o Hugo Moura e o Cocão, né? São dois caras bem mais de contenção, de marcação, os caras fortes, pesados, mais do contato físico, e o Tietê é aquele volante que tem mais qualidade para sair para o jogo, de repente forma aí uma boa dupla, né? Com o Hugo Moura, Tietê e Hugo Moura, na volância ali do Vascão. A Fernanda fica com saudade. Olha, deixa eu falar. Eu tava lá. A pessoa já tem um baita elenco e também não quer ver a alegria do jogo. Não quer perder ninguém. Eu tenho ciúme. Não gosto, me respeita. Aí tava lá o meu marido, o Diguinho futebolaço. E juntaram os vascaínos. Aí eu cheguei bem na hora. Titi, chegou no Palmeiras, ganhou. Tirou da fila. Chegou no Atlético Mineiro, tirou da fila, ganhou. Chegou no Botafogo, ganhou. Agora é o Vascão. Pô, calma aí. Alguém tem que falar que Tietê não faz milagre. Também, né? Faz sim. Olha aí o que ele fez. Como é que o cara vai ganhar a Libertadores se o Vasco não tá na Libertadores? Eu já ouvi o vascaíno falando. Não, o Flamengo ganhou em 22. O Fluminense ganhou em 23. Botafogo em 24 e 25. Não, acho que Sul-Americana tem que chegar lá. Brincadeiras à parte, acho que o Vasco pode brigar pela Sul-Americana. Aí sabe o que eu tive que ouvir? Meu marido dizer, ainda na tela do SBT. Tá indo, Vene? Sul-Americana é da casa, é evento da casa. Ó o Vasco. Tem Vasco que flua, hein? O drone também. Cadê o barulho? Ô, DJ Careca, esqueceu que final de ano o homem fica insuportável.
Trabalha. Vamos querer, ô Pedrosa. Vamos querer, Pedro. Vamos dividir esse salário aí, guerreiro. Correndo pelos dois, O Vasco tá me dando trabalho, guerreiro. Vamos querer, hein, pô. Ele tá lá na Bahia, ele tá curtindo. Calma aí, cara. Eu, hein, pô. Tá segurando o celular? Será que ele tá com o celular? Tá não, né, menino? Só quer água de coco, pô. E você aqui, cuidando do Vascão. Eu falo pra vocês estudarem, vocês não estudaram, aí. Olha, ó. Exatamente. O Vasco acertou a contratação também em torno do goleiro Daniel Fusato, do Eibar, da Espanha. Ele vai assinar contrato de 2 anos e foi querido do Palmeiras. Tem passagens pela Roma e Portugal também. É bom nome, Veneiro? Bom nome, eu tava vendo alguns. Confesso que eu nunca assisti Nem vários jogos dele, mas eu fui ver alguns vídeos. Tem alguns vídeos que já tinham viralizado que eu não lembrava que era ele, fazendo várias defesas seguidas. Mas é bom ressaltar, gente. Ele chega para ser reserva. Ele tem cara de ser jovem. Ele tem menos de 30 anos. Ele chega para ser reserva do Léo Jardim. Quando eu soltei essa notícia, vários vascaínos me mandaram mensagens preocupados com a saída do Léo Jardim. A informação que eu tenho, inclusive do próprio Vasco, é que ele chega para ser reserva imediato do Léo Jardim e é um bom reserva. Qualquer um é reserva hoje do Léo Jardim. Na Sabe posição... que eu tenho uma coisa na minha vida que eu acho muita graça, que é goleiro sem blusa de manga. Volta lá. Não, eu tenho umas cenas que eu não... Eu tenho... Não combina. Não combina. Essa aqui é uma delas. Goleiro sem blusa de manga. O Flavinic, conhece esse jogador? Assim, bom, foi bem na Roma. O que a gente entende é que o Vasco precisa de um suplente pro Léo, mas que o Léo, ele é, na minha opinião, o 01 do Vasco. Mais do que qualquer um, o Léo Jardim é o grande cara do Vasco da Gama, né? Ao lado do Verratti, né? Ao lado do Verratti. Sim, mas eu digo... Não é a posição que o Vasco exatamente precisava, né? Às vezes tem uma oportunidade de mercado, uma oportunidade de negociação. Verdade. É um goleiro de alto nível, você tem uma chance, um contato com o empresário, o cara está sem contrato, dependendo das condições que ele chega, aí você traz o jogador. Mas se você olhar mesmo para o elenco do Vasco, a posição de goleiro está bem servida, né? O Vasco poderia, de repente, focar, gastar energia com o atacante de lado, que está em falta lá, de repente outro zagueiro, lateral direito. Mas o Vasco não gastou nada, foi exatamente a mesma boa, coisa. Né? 75% com o Vasco, 25% com o Eibar. O Vasco não pagou nada. Pegou a oportunidade. Só veio de graça. Mas é a posição que o Vasco não tinha que esquentar a cabeça. É porque o reserva imediato do Léo Jardim foi devolvido ao Internacional, né? O Kehler. Tem que ter um segundo goleiro de confiança. E se você tem oportunidade de mercado, traz né? O cara, uma oportunidade traz de mercado. Da contratação. Vamos beber água, Flavinho? Vasco da Gama, depois de contratar o goleiro Fusato, o zagueiro Lucas Freitas e o volante Tietê, Cruz Maltino tem negociações avançadas para fechar com o atacante uruguaio Joaquim Lavega. Essa informação veio do próprio Uruguai, tratativas em estágio final com o River Plate do Uruguai. O Lavega também era pretendido pelo Atlético Mineiro e pelo Fortaleza. Jogador de velocidade, bom drible e também gols na atual temporada com a camisa do River Plate uruguaio. Foram 37 jogos, 12 gols e 4 assistências. Jogador promovido na base do próprio River Plate uruguaio em 2021, desde então ele atua como profissional. O fato de ter só 19 anos e ser um ponto esquerda de velocidade faz com que ele tenha um papel importante de protagonista no Vasco, caso as negociações sejam confirmadas. Só para complementar, o Vasco também trabalha em outras frentes, tem negociações avançadas com o Cruzeiro para aquisição de Oliveira, zagueiro e volante da Raposa. Há outras tentativas também para o sistema defensivo, além de jogadores com um pouquinho mais de nome. Indicações do Fábio Carille, a partir de agora, começam a fazer parte dos planos. E o presente de Natal não chegou, mas o presente de Ano Novo está muito próximo de acontecer. O Vasco da Gama pode anunciar um pacotão de reforços para a temporada de 2025. Já foi até listado aí pelo Jorge Nicola, você conseguiu acompanhar. Inclusive, todo mundo vai lá no canal do Nicola, se inscreva, dá aquela moral para ele. Ele tem bastante conteúdo e informações do mundo do futebol. E aí, Joaquim Lavega pode ser o novo reforço do Vasco. Jogador de 19 anos de idade, com muita qualidade, é uma joia lá do futebol uruguaio. Até muitos, inclusive, estão comparando ele com o Luca Orediano. Só que aí muitos falam assim, pô, mas o Orediano não queria vir para o Vasco. O Lavega já quer muito, e realmente, o jogador tem muito interesse de chegar para o Vasco para poder compor o elenco. Lembrando que ele
vai, assim como o Ryan e Leandrinho, fazer parte do Sul-Americano Sub-20 com a seleção uruguaia. Então, portanto, ele demoraria um pouquinho mais para poder chegar ao Vasco. Lucas Oliveira, nome que já foi especulado em diversas janelas no sistema defensivo do Vasco. Ele aí estava no Valladolid, passou também pela equipe do Cruzeiro. No último clube dele, um time japonês. E aí o Vasco teria que negociar com o Pedro Lourenço, Alexandre Matos, para que pudesse adiantar essa negociação. Mas o nome que foi falado de Barca, teve 2 nomes anteriormente listados, que foi Barros e também o Figueiredo. Os jogadores vão ser liberados para o América Mineiro, enquanto também tem o Léo Pelé, jogador que foi negociado agora há pouco para a equipe do Atlético Paranaense. E aí o Vasco vai receber na casa de 10 milhões e vai ser também abatido o valor do empréstimo que foi feito. Lembrando que o Vasco pegou o Hugo Moura por empréstimo junto ao Atlético Paranaense. Depois aconteceu, a meta foi batida e o Vasco vai ter que obrigatoriamente comprar o jogador. Mas o valor do empréstimo já vai ser quitado também com toda essa situação. Então, possivelmente, ao que tudo indica, Léo Pelé foi vendido em valor para o Vasco realmente 10 milhões e os 2 milhões restantes seria para ser abatido a negociação envolvendo Vasco e Atlético Paranaense pelo primeira negociação, o empréstimo do volante Hugo Moura. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta, olha, falta muito, mas muito pouco para a gente alcançar 50 mil. Conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!